Agora nós vamos mostrar um vídeo, aconteceu no final de semana. A gente estava falando aqui no começo do programa, eu falei sobre aquela questão daqueles torcedores do Corinthians que foram presos, acho que na Bolívia, não sei, na Venezuela, não sei mais qual país que eles foram presos, na Bolívia, por terem matado uma criança. E os caras mal chegaram aqui no Brasil, já foram presos ontem, já por patrocinar também bagunça. Nós temos um vídeo aqui exclusivo do competente Wesley, né, outro repórter cinematográfico, que ele traz para a gente aqui um flagrante, é exclusivo. Vou lembrar vocês, na final do torneio goiano, Campeonato Goiano Sub-17, teve um jogo entre Goiás e Vila lá na Serrinha. O pessoal da torcida do Goiás não deixou que os jogadores do Vila Nova entrassem pelo vestiário e criaram um monte de confusão. E a gente fala que tem o revide. Aí no jogo de volta, os jogadores do Goiás, eles também foram impedidos de entrar pelo vestiário, pela entrada onde entram os jogadores, e tiveram que entrar por onde passam os torcedores do Vila Nova. Não só os jogadores, mas como os torcedores do Goiás também foram obrigados a passar diante da torcida do Vila Nova. E nós temos um flagrante aqui do jogador Richelli, jogador do Goiás, da seleção brasileira, que era motivo de orgulho para o povo goiano ter um jogador brasileiro jogando nas categorias de base da seleção brasileira. Olha o que aconteceu no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, no Oba. É vergonhoso, é lamentável. Torço pelo time do Vila Nova. Não torço não, né? Eu fico feliz quando ganha, quando perde eu não estou nem aí, quando empata então não quero nem saber. Mas atitudes que são iguais, são tomadas iguais a essas, de hostilidade, de agressão gratuita. Qual o problema da pessoa jogar no time? Né? O vídeo está pronto aí, vamos mostrar, são imagens exclusivas, produzidas aí, foi passada para a gente pelo competente repórter cinematográfico Wesley. Tem esse rapaz, o Richelli, da seleção brasileira. Primeiro, os jogadores do Goiás tiveram que entrar por onde estava a torcida do Vila. E tem um rapaz de camisa amarela, é o Richelli. E olha o que os torcedores do Vila fizeram. Vou soltando aí, eu vou falando. Olha lá, eles, olha lá, perceberam o Richelli, olha lá. O Richelli, de camisa amarela. Olha o que os torcedores do Vila Nova fizeram. Olha o que o jogador da seleção brasileira, que não tem nada a ver com briga de torcida, foi obrigado a fazer. Olha lá, acuado. Aí depois o pessoal fala sobre a questão de violência, isso e aquilo. Os torcedores do Vila invadiram o Onésio Brasileiro Alvarenga. Esse é o Wesley, jogador do Goiás, que foi disputar a final do campeonato. Não, tem mais na sequência. Na sequência depois tem os próprios, aí é o que eu falo, né? O bom senso predomina. Como é que pode, gente? Só porque o rapaz joga num outro time, ele ser vítima da intolerância e da brutalidade de algumas pessoas que se chamam torcedores. Será que eles acham que agredindo, batendo ou cometendo qualquer ato igual a esse vai mudar alguma coisa no futebol? Então a vítima aí, se tiver mais imagens, tem um momento aí que olha lá, os torcedores do Vila invadiram o estádio, o Onésio Brasileiro Alvarenga, para bater no jogador do Goiás. Aí foi contido por outros torcedores e depois a viatura teve que entrar no gramado. Aí como é que se fala? Nós mostramos ontem aqui aquela situação que foi aquela bagunça generalizada. Tá aí o rapaz Richelli, e esses não são torcedores, tem até criança no meio, né? E aí o pessoal fala assim, não, o esporte educa, o esporte faz a pessoa cidadão, o esporte isso e aquilo. Nós não temos esporte, absolutamente não existe essa questão. Existem o quê? Guerras, guerrilhas, olha que coisa abominável. Esse que está de camisa amarela é o jogador do Goiás, Richelli, que defende a seleção brasileira, sendo perseguido para ser espancado por pseudos torcedores do Vila Nova
que acham que futebol é motivo para briga, motivo para morte. Olha que cena lamentável, o jogador do Goiás sendo perseguido. Olha lá, se não fosse a intercessão por parte de algumas pessoas, aconteceria uma tragédia. Olha lá, ele protegido por outras pessoas. Aí, se estiver mais na frente, tem o carro da viatura que entra, e o carro da viatura da polícia teve que conter os torcedores não, né, os vândalos do Vila Nova, que para mim não são torcedores, não existe explicação para cenas iguais a essas, né? Isso aí não existe, nada justifica. E o pior de tudo é que os torcedores do Goiás também tiveram que entrar pelo mesmo lugar. Olha que cena deprimente, olha que cena que mostra a crueldade do ser humano, o vandalismo, a falta de punição e principalmente, né, o desrespeito ao ser humano, porque é um atleta de futebol, é o orgulho, é de Goiás, joga, defende a seleção brasileira, tendo que passar por uma situação humilhante, correr de torcida. Aí vem aquela história, né? Cadê a diretoria, cadê a segurança, cadê o pessoal, cadê isso, cadê aquilo? Então, as grandes tragédias que acontecem no Brasil, elas são motivadas pelo ódio. Não é o ódio à pessoa, é o ódio ao imaginário, ao abstrato, porque o time de futebol é algo abstrato, é uma camisa que o jogador veste, depois ele vai para outro clube, a camisa fica. Agora você exercer a intimidação, você exercer até mesmo a agressão a uma pessoa que nada fez contra você, muito pelo contrário, ela está ali para disputar uma partida de futebol, nos dá aquela certeza de que nós estamos voltando no tempo. Nós elegemos os nossos inimigos por coisas banais, uma camisa de futebol, uma buzinada no trânsito e assim vai. Todo mundo se lembra, na final do campeonato de juniores que teve lá em São Paulo, um torcedor, ele foi morto a pauladas por outros torcedores, acho que Palmeiras de São Paulo, alguma coisa, o torcedor de São Paulo, ele foi morto justamente por isso, pela intolerância. Pessoas que nunca se viram, nunca se encontraram. E eu acho que o problema do Brasil é esse. Eu acho que nós temos que ter paixões e temos que ter ídolos. Porque esse rapaz aí, ele veste a camisa da seleção brasileira e aí nós torcemos por ele. Aí quando chega aqui a intolerância, a nossa incapacidade de respeitar o próximo, traz situações, são vexames, sabe? É algo que... E com certeza é um menor de idade, que ali, se for preso, nada vai acontecer com ele. Outros ali também praticam essa violência gratuita, que não leva a nada, que pelo menos se ele tivesse atirado, atentado contra a vida de alguém, não. Então, assim, são esses vândalos que depredaram e depredam o patrimônio público, aí se travestem de torcedores e fazem igual isso a esse. E provavelmente é menor de idade. Vai correr atrás do Richelli, para quê? Para quê? O que vai adiantar agredir? O que adianta agredir? Então, vamos sediar no ano que vem uma Copa do Mundo, com exemplos iguais a esse. São imagens exclusivas aqui da TV Capital, fornecida pelo competente repórter cinegrafista Wesley, e que nos envergonham. Eu sou torcedor do Vila Nova e me sinto envergonhado em nome do torcedor mesmo. Eu peço desculpas a esse jogador que representa o estado de Goiás em nível nacional e internacional, e nós, com a nossa intolerância, ou talvez até com a nossa necessidade de nos transformar em seres medievais ou até primatas, né, a gente age, nem os primatas agem assim. Eles têm que ter um motivo para agir, proteger a família, proteger a comida, a água. Aí é uma violência literalmente desnecessária. E esse rapaz Richelli, vítima, né? Aí nós vamos, no ano que vem tem a seleção brasileira, tem a Copa do Mundo no Brasil. E isso aí vai ser mostrado no Brasil inteiro,
o estado de Goiás, o belo exemplo que os torcedores do Vila Nova dão, invadindo o gramado, intimidando. Eu me lembro que quando o Vila Nova foi jogar com o Sport Recife aqui em Goiânia, aí tinha uns 5 ou 6 torcedores do Sport Recife e tinha uns 30 torcedores do Vila Nova. Aí os 30 torcedores do Vila Nova foram agredir esses 5 torcedores do Sport. Só que eles não sabiam que tinha uma caravana de pelo menos uns 600 torcedores do Sport. Aí quando o pessoal do Sport viu essa agressão, foi para cima dos valentões do Vila. Aí os valentões correram, foram pedir ajuda para a polícia. Então é lastimado, deprimente. Você não pode eleger o seu inimigo única e exclusivamente porque ele veste uma outra camisa, ou porque ele buzina no sinaleiro. Aí fala-se de cidadania, fim de corrupção, fala-se sobre essa questão que a gente tem aí debatido muito, que é a impunidade. E um Brasil não se faz assim, né? Não é pela intolerância. A intolerância, ela só gera mais intolerância. E claro que vai ter revide, podem ter certeza. Deus abençoe, que coisa ruim não aconteça mais, né?